Amados irmãos e irmãs, boa noite. Vamos a mais um sermonete. Este é o quinto sermonete, visto que o primeiro nós havíamos tratado da apresentação de como ocorreu a minha conversão. Entendo muito importante, sim, meus irmãos, esse testemunho. Cristo falou a Pedro: Pedro, quando tu te converteres, fortaleça seus irmãos. Exatamente assim, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento na fé em Cristo. E os três próximos tratava do tema escolha entre bênção e maldição. Parte 1, parte 2, parte 3. Eu digo agora, nós daremos sequência num tema apelo. Por que tema apelo, meus irmãos? Quando terminou os três sermonetes, naquela madrugada, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Fui tocado e justamente foi me posicionado que faltou o apelo e que eu deveria sentar para escrever este apelo. Honra e glória de Deus, meus irmãos. Eu sentei e comecei a escrever sem parar para raciocinar. Para a honra e glória de Deus, foi uma escrita constante, uma escrita direta. Na madrugada, após a minha oração, iniciei essa escrita, concluí, orei novamente e fui dormir. Ao acordar, sou tocado novamente. Agora você volta e sai fundamentando com as passagens bíblicas, porque todo o texto que você fez, existem passagens bíblicas. Para a honra e glória de Deus, meus irmãos. O Espírito Santo tem impressionado desta forma. Uma fase lindíssima, lindíssima. Seja tudo para a honra e glória de Deus. Então nós iniciaremos hoje apelo parte 1. E neste apelo parte 1, eu quero falar para os irmãos como tudo começou, antes mesmo da produção do livreto. Deus já estava trabalhando em minha vida de forma lindíssima, meus irmãos. E o que eu devo falar para os irmãos sobre esta experiência? Eu cheguei a uma fase da minha vida que eu entendi que ali entraria numa depressão profunda. Por quê? Sabe aquele vazio? Eu entendo que esse vazio, todos nós já sentimos este vazio. Quando a gente está afastado de Deus, é um vazio que não tem tamanho. E nada que você faz em âmbito material é preenchido. Por que não, meus irmãos? Nada que a gente faça em âmbito material preenche este vazio. E por que não? Porque esse vazio, só quem preenche é Cristo. Então, 2 meses antes de ocorrer esta conversão genuína pela qual deu origem a este livreto testemunho, né? Cuide, pela qual os irmãos, boa parte dos irmãos já tem conhecimento. Quem não tem é só solicitar que a gente encaminha via WhatsApp. Ainda tem umas versões físicas, né? Se quiserem retirar e estiverem na região, me conhecerem. E se não conhecerem também, basta fazer contato através do WhatsApp. Contudo, meus irmãos, 2 meses antes desse livramento, o que aconteceu? Eu acordei um sábado pela manhã numa tristeza extrema, numa tristeza realmente profunda. E naquele sábado pela manhã eu conversei com Deus. Eu abri a vitrine da minha sala, sentei ao canto do sofá, baixei a minha cabeça e falei: Senhor, que tristeza profunda, meu Deus. E eu fiz um pedido para Deus naquele momento. Eu falei: Senhor, se for da tua vontade, meu Deus, mande aquele beija-flor que quando acaba a água que eu coloco para ele aqui, ele vai lá na vitrine do meu quarto reclamar que acabou a água, para que ele me alegre o dia, Senhor. Eu falei desta forma. E aqui é importante eu abrir um parênteses e explicar que esta água para o beija-flor não é uma água com açúcar. Água com açúcar mata o beija-flor. Açúcar nos mata. Então, este produto colocado para o beija-flor é um produto específico, ideal para o beija-flor. Então eu falei assim a Deus: irmãos, eu digo para você, hoje eu entendo perfeitamente quando Cristo falou: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Em 5 minutos, meus irmãos, minhas irmãs, esse beija-flor entrou de uma vez em minha sala. E para minha surpresa, ele veio para ficar comigo por alguns minutos, porque ele entrou atrás do rack do televisor
e ali ele ficou. Entre os fios, fui lá, tirei ele do meio do fio, impressionadíssimo. Falei para minha esposa, eu acabei de pedir a Deus justamente essa providência. E ele ficou em minha mão, meus irmãos, exatamente assim, olha, exatamente assim. Ficou em minha mão, desta forma, desta maneira. Ou seja, eu não fiquei segurando ele, ele ficou desta maneira na minha mão. E assim eu observei, minha esposa observou, minha filhinha observou, e eu passava a mão sobre a sua cabeça, e fascinado, muito feliz pela providência que eu vi, Deus me respondia assim de forma lindíssima. Embora eu sei que Deus cuidou de mim a vida inteira, meus irmãos, esta experiência foi lindíssima, e ali eu vi que Deus começou uma grande obra em minha vida. E Deus também, meus irmãos, tem uma grande obra na vida de cada um de vocês. Tenha a certeza disso, meus irmãos. E este beija-flor ficou em minha mão, e todos tiveram a oportunidade deste contato lindíssimo. Ocorre que subiu um lance de escada, ele ficou por 15 minutos comigo, meus irmãos, conosco. Subiu um primeiro lance de escada, ele em minha mão, subiu um segundo lance de escada que eu queria levar ele para o espaço aberto, estive na cobertura com ele e falei para minha esposa, pega uma colherzinha, agora com água pura, uma água fresca, porque eu estou vendo que ele está muito agitado. Imagina, o bichinho chegou ali, ele fala, puxa, Deus me mandou aqui e eu não entendi nada. E foi dessa maneira, meus irmãos, peguei essa colherzinha com água, ele tomou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ele se restabeleceu, meus irmãos, porque após ter tomado água por 3 vezes, quando a minha esposa foi colocar a mão nele, ele voou. Eu digo, é esta água, meus irmãos, que nós precisamos. Esta água é a água da vida. Esta água é a água que Cristo nos dá. Está de braços abertos para nos conceder. E bebendo dessa água não teremos mais sede, meus irmãos. É exatamente assim que Cristo nos coloca. Antes mesmo, meus irmãos, de abrirmos a Bíblia, nós vamos fazer uma breve oração, porque tudo o que está sendo falado aqui, seja para a honra e glória de Deus, meus irmãos, e que venha alcançar o coração de vocês, e que vocês tenham a mesma paz pela qual Cristo colocou em meu coração. Oremos, meus irmãos. Amado e grandioso Deus, aqui estamos, Senhor, em Tua presença para agradecer pela vida, pela saúde e por mais uma oportunidade, Senhor, de estar abrindo a Sua santa palavra. Pedimos, Senhor, esvazia-me de mim mesmo, que o Teu Santo Espírito possa me habitar, Senhor, porque sabemos que somos templo do Espírito Santo e que as pessoas que estejam em casa, Senhor, também estejam dispostas a lhe receber, Senhor. Sabemos que a adoração precisa ser verdadeira, sabemos, Senhor, que Tu está de braços abertos para cada um de nós. Que as pessoas e seus familiares, Senhor, estejam dispostos a lhe receber. Seja tudo para a Tua honra e glória, é o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu faria, meus irmãos, uma primeira leitura em Salmo 120, versículo 1, que diz, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele está disposto a lhe ouvir, meus irmãos. Tenha essa certeza. Não permita que o mundo, o barulho do mundo venha a prejudicar a sua comunhão com Deus. O mundo nada tem para nós, meus irmãos. O mundo, eu costumo dizer que é um estágio, apenas um estágio, um curto estágio para nos prepararmos para as mansões celestiais. Contudo, Deus não quer nada forçado. Então nós temos o livre arbítrio, a escolha neste conflito cósmico, ou está do lado de Cristo, ou está do lado de Satanás. Exatamente assim, meus irmãos. Em Jeremias 29, 13 diz, buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Cristo, Deus, examina os nossos corações, meus irmãos. E Deus sabe tudo que passa em nossos corações e nossa mente. Tudo suscita, tudo começa no coração, meus irmãos.
Salomão diz que o coração é enganoso. Estejamos atentos justamente nas nossas escolhas diárias, meus irmãos. Salmo 139, versículo 16, diz: os teus olhos me viram ainda substância informe, ou seja, mesmo antes da nossa formação, no ventre da nossa mãe, Deus já sabia tudo ao nosso respeito e todos os nossos dias sobre a terra, meus irmãos. Eu digo para você, quando ocorreu a conversão genuína em 14 de junho de 2018, pela qual, no dia anterior, dia 13, o Espírito Santo havia me advertido, e com a dureza de coração, entendi a mensagem e não obedeci. E a morte veio me buscar no dia seguinte, meus irmãos. Não permita chegar a este extremo, de maneira nenhuma. Cristo está de braços abertos para cada um de nós. Eu gostaria de iniciar justamente o tema apelo, meus irmãos. E gostaria de lembrá-los que na página denominada Hoje no Facebook, página Hoje, foi postado justamente este texto chamado apelo, justamente que eu já conversei, iluminado pelo Espírito Santo e fundamentado com diversas passagens bíblicas. Embora nós não tenhamos tempo, meus irmãos, de fazer a leitura de todas as passagens bíblicas, é importante que acesse esse texto para fazer as leituras em casa. Mas eu gostaria de fazer, sim, a leitura com os irmãos deste texto. E alguns comentários bem sutis. Ele inicia: amado irmãos e irmãs, temos perdido parentes e amigos sem que tenham aceitado a Cristo. Eu fico muito entristecido. Digo mais, essa madrugada fui tocada para a produção de um apelo e eu inicio, para a honra e glória de Deus, esse texto, pela qual foi iluminado pelo Espírito Santo. Estava escravo. Hoje vivo a lei da liberdade. A lei da liberdade, Êxodo 20 e Tiago 1, de 23 a 25. Justamente tratam da lei da liberdade, para a honra e glória unicamente de Deus. Está lá em Tiago 2,12. Estive escravo e hoje sou livre. Está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade, meus irmãos? Se não a palavra de Deus, se não Cristo. Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sei perfeitamente o que é estar nas trevas e ser da luz. Estive, meus irmãos, anteriormente, a 14 de junho de 2018, estive nas trevas, desobedecendo a Deus e fazendo toda a vontade do inimigo. Tem fundamentação também, Isaías 9:2, Isaías 9:2, que diz: o povo estava nas trevas e viu uma grande luz. Para a honra e glória de Deus, meus irmãos, essa luz está disponível para cada um de nós. Deus tem prazer na salvação de cada ser humano. E digo mais, meus irmãos, se apenas você, estivéssemos neste planeta como pecador, o plano da salvação seria executado da mesma maneira. Tamanho o amor de Deus. E este amor é o amor ágape. Este amor que não existe necessariamente, a gente não precisa dar nada em troca, a gente precisa apenas aceitar a Deus de braços abertos e obedecer, meus irmãos, que é a base da lei. Obediência, obedecer. E obedecer é prazeroso, meus irmãos, porque a desobediência efetivamente é o inimigo de Deus que motiva para contrariar justamente tudo que Deus pede para cada um de nós. E assim, meus irmãos, o conflito cósmico é isso: Deus, Satanás, Deus, bem, Satanás, o mal. Exatamente dessa maneira. Cristo, a paz, Satanás, a guerra.
Cristo a obediência, Satanás a desobediência, e por aí segue, desconstruindo em tudo. Todos os povos voltados que aceitaram a Cristo receberão o selo de Deus. Quem serve a Satanás receberá o selo da besta. Tudo isso é profecias, meus irmãos. Tudo isso tem fundamentação bíblica, e Satanás saiu desconstruindo tudo mesmo. Deus quer a vida, Satanás a morte. Quando Deus quer a vida, esta eterna, Satanás trata da morte eterna. Ele sabe que para ele está perdido, e quanto mais pessoas ele conseguir levar para ele, ele acha melhor. Então a gente não pode permitir que o barulho do mundo prejudique a nossa comunhão diária, meus irmãos. E é exatamente assim. E eu sigo degrau a degrau, conquista diária, porque é uma comunhão. Eu digo para você, hoje eu tenho a certeza da vida eterna, amanhã é um outro dia, é buscar novamente. Então esta comunhão é constante, esta comunhão é diária, a adoração a Deus é diária e prazerosa, meus irmãos. Rumo às mansões celestiais, graças ao sacrifício que Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, fez por mim e por você, pendurado entre a terra e o céu em uma cruz, morrendo ali pelos meus e pelos seus pecados. Está lá em Filipenses 2,8. Deus, em sua infinita misericórdia e amor por nós, o ressuscitou no terceiro dia. Está lá em Atos 10,40. Seu Filho amado Jesus Cristo permaneceu entre os seus discípulos por 40 dias. Lindíssimo, meus irmãos, lindíssimos. E Jesus, no primeiro momento, até advertiu eles da incredulidade. E Jesus, naquele momento, examinou o coração de um deles e fez até um comentário. Por que suscita isso em seu coração? Eu não sou espírito, toca-me. Por sinal, você tem algo aqui para comer? Deram para Cristo um peixe e um favo de mel, e ele se deliciou. E Cristo ficou com eles por 40 dias, e testemunhando e pregando o Evangelho junto com eles. Está lá em Atos 1:3. Até que houve a ascensão ao Pai. Cristo falou, eu preciso ir ao Pai para que possa mandar o Consolador. E quem é o Consolador? O Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós, meus irmãos. Embora é importantíssimo que venhamos a congregar, sim, nós temos que nos relacionar, é uma questão social, é uma questão de amor. Deus é amor, meus irmãos. E quando a gente fala que temos que nos relacionar, Deus nos criou justamente por isso. Deus criou os anjos justamente por amor, que Ele se relaciona em amor com cada um deles, que nós venhamos a nos relacionar da mesma maneira, meus irmãos. Deus sabia de tudo. Deus sabia que criando os anjos, haveria um rebelde que seria expulso do céu com 1/3 dos anjos. Como eu falei, meus irmãos, Deus sabe tudo. Contudo, Ele sabe lidar com os problemas. Ou seja, se Ele falasse, olha, um vai se rebelar e vai levar 1/3 dos anjos, eu vou deixar de criar os anjos por causa disso? Se eu deixar de criar, eu não sei lidar com o problema. E Deus sabe lidar com o problema perfeitamente. E outra situação, por que isso ocorreu, meus irmãos? Que tanto os anjos como nós temos o livre arbítrio. Porque Deus não quer nada forçoso, Deus quer uma adoração verdadeira, que seja em espírito e em verdade. Então Satanás começou a enciumar de Cristo, do Filho de Deus, contudo ele é criatura. Ele não é Deus, ele é criatura, ele foi criado por Deus. Contudo se rebelou. Percebe o amor de Deus para cada um de nós, meus irmãos? E voltemos aqui. Então houve a ascensão de Cristo ao Pai, ocasião que nos prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo. Está lá em Atos 1:8. E após Deus aceitar o seu sacrifício, concedeu ao seu Filho Jesus todo o poder nos céus e na terra. Por que todo o poder nos céus e na terra, meus irmãos? A terra estava sendo reivindicada por Satanás. Satanás veio para cá porque nenhum outro planeta aceitou Satanás. Exatamente assim. Não é exclusividade nossa o universo, meus irmãos. Embora
A única espécie que cedeu a Satanás foi o ser humano. Todos temos o livre arbítrio, meus irmãos, mas para a honra e glória de Deus e diante do amor que Deus tem por cada um de nós, Ele proveu o plano da salvação. E Cristo, houve a ascensão ao Pai, Deus aceitou o sacrifício dele e nessa ocasião foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra, pondo o limite à existência de Satanás. Satanás sabe que o tempo dele está contado. Estejamos atentos, porque muitas coisas está por vir ainda, justamente porque Satanás vai procurar levar o máximo de pessoas possíveis e nós temos que ter a devida comunhão. E comunhão, como é que funciona, meus irmãos? É iniciando, qual é o nosso primeiro ato no dia? Oração, seguida pelo estudo da palavra, louvores. É o teu culto diário, meus irmãos. Embora por várias vezes a gente compareça à igreja, nós temos que seguir em casa o primeiro ato pela manhã, o culto diário, agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade de um novo dia. Exatamente assim, meus irmãos. Então sigamos. E após Deus aceitar seu sacrifício, concedeu ao seu Filho Jesus todo o poder nos céus e na terra. Está lá em Mateus 28, 18 a 20. Pondo o limite à existência de Satanás. Está lá em Apocalipse 20, de 7 a 10. Justamente a questão do fogo e do enxofre reservado para Satanás e seus anjos. E Atos 2, 1 a 6 diz: foi derramado o seu Santo Espírito aos habitantes na terra, o chamado dia do Pentecoste, meus irmãos. Esse mesmo Espírito pela qual nos habita, pela qual nos impressiona, pela qual é tão lindo, meus irmãos, porque eu não tenho palavra para descrever. Mas conforme vai seguindo os sermões, eu vou contando algumas situações pela qual o Espírito Santo me impressionou, e eu não tenho dúvida que tem impressionado os irmãos também. Contudo, meus irmãos, o que temos de mais importante em tudo isso? Existe toda uma sequência do texto, nós vamos seguir com outro sermonete para dar sequência à leitura do texto, mas o que temos de mais importante nesse momento? É importante lembrar que nada recebo para fazer esse sermonete, é justamente, pelo menos em âmbito terreno, não, é riqueza celestial, meus irmãos. É atendendo justamente a missão pela qual Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Exatamente assim, meus irmãos, porque aceitando o sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Embora todos nós sejamos pecadores, meus irmãos, nós não precisamos ser pecadeiros. A gente não precisa seguir pecando todos os dias. E todos os dias nas nossas orações, sim, devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Embora a gente consiga, na íntegra, atender Êxodo 20, meus irmãos, a gente peca no olhar, a gente peca no pensar, a gente peca no falar. Então devemos, sim, diariamente pedir poder dos céus e perdão a Deus pelos nossos pecados. Agora nós encerraremos, meus irmãos, e para a honra e glória de Deus, que esta mensagem tenha alcançado os corações de vocês. Eu digo, acesse, por gentileza, a página hoje do Facebook, vão acompanhando os textos, tem muita matéria edificante e este apelo também está lá. E a gente vai tratando aos poucos. Este apelo parte 1, possivelmente parte 2 e parte 3 a gente faz o fechamento. Contudo, meus irmãos, o propósito de falar com vocês é justamente para que vocês tenham a mesma alegria que eu sinto hoje, a mesma certeza que eu tenho hoje da vida eterna. E ninguém, meus irmãos, ninguém que está indo para o céu quer deixar os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos. A humanidade, para a honra e glória de Deus, meus irmãos, eu cheguei a publicar este livreto em Moçambique, e alcançou 25 mil pessoas no Moçambique. É tudo para a honra e glória de Deus. E segue. Eu vejo, o brasileiro acaba sendo muito cético, eu acho que ele tem muito conforto. E é assim, meus irmãos, eu acho que conforme as dificuldades na vida, nós nos aproximamos de Deus. Isso aconteceu comigo. E para a honra e glória de Deus, estou aqui hoje falando com os irmãos, com a certeza absoluta
que se eu partir hoje, eu vou rumo às mansões celestiais, justamente na volta de Cristo, porque o morto nada sabe, meus irmãos. Nós vamos morrer e aguardar a volta de Cristo para a ressurreição. Existe a possibilidade de não morrer, se estivermos aqui e Cristo apontar nos céus. Aí sim, seremos apenas transformados. Tudo isso tem fundamentação bíblica, meus irmãos. Então eu volto a dizer, também me coloco à disposição, justamente para que possamos estudar juntos a palavra de Deus. Embora possamos não morar próximos, faça contato, que nós vamos sim providenciar um irmão para fazer o estudo bíblico com vocês, desde a origem da Bíblia e de Gênesis até Apocalipse, além de todas as profecias, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém.